Pessoal, tudo bem? A gente vai ver sobre biotecnologia. Nós vimos toda a questão da ecologia, vimos o macro, o micro, né? Vimos a fisiologia humana e agora a gente vai ver a biotecnologia. É uma dos assuntos mais cobrados no Enem e não vai ser diferente desse ano, tá? Ele vai ser bem cobrado também, tá? Para a gente entender o que é biotecnologia. Bom, essa palavra biotecnologia, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o seguinte: é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Então, tudo que você trabalhou, você modificou o ser vivo, é chamado de biotecnologia. Na verdade, a biotecnologia é a união de várias áreas, né? A gente já falou sobre isso, a gente sabe que a gente divide as áreas para facilitar, né? Mas existe uma relação muito grande entre as áreas, tá? É uma relação entre biologia, por isso que ela está em primeiro lugar aqui, tá? Esse século, a gente já falou sobre isso, vai ser chamado de século da biologia, porque é muito utilizado, da engenharia e da química. A engenharia bioquímica, a bioquímica da biologia molecular, a química industrial, tudo isso vai formar um centro que é biotecnologia, tá? Então você tem o profissional, inclusive, de biotecnologia, tem que ser bem multifuncional, ele não pode ser muito específico, tá? Isso visando muito a engenharia genética, nada mais é do que você misturar alguns pedaços de DNA, tá? Você vai trocar alguns pedaços de DNA, como é o caso, por exemplo, dos transgênicos, tá? Então você trocou isso daí, e é exatamente isso que a gente vai ver, como é que ele faz isso, tá? O profissional, como eu já falei, ele tem que ser de todas as áreas, mas principalmente no melhoramento genético, porque ele vai trabalhar exatamente com a molécula da vida, tá? Que é a molécula do DNA, tá? Ela pode ser aplicada na indústria farmacêutica. Aqui tem vários setores que é aplicado hoje, né? Isso vai estar disponível para vocês e aí vocês vão ver. A gente tem o setor de agricultura, alimentação, química, eletrônica, energia, meio ambiente, pecuária. Se destaca muito a agricultura, pecuária e meio ambiente, tá? As questões da saúde ainda está em estudo ainda, mas essas áreas já é muita coisa aplicada nessas áreas. Indústria farmacêutica, fabricar novos antibióticos. O maior exemplo disso é a vacina da Pfizer, né, que está sendo aplicada lá no Reino Unido. Ela é uma vacina que tem pedaços de RNA, tá, suficiente para que o nosso organismo produza anticorpos. Diferente da que a gente viu das vacinas, essa é uma vacina biotecnológica, tá? Por isso que ela tem uma eficácia muito boa, tá? Nas indústrias das análises, seja ela nas agrícolas, ambientais ou alimentícias, né? Essas análises muitas vezes vai usar a biotecnologia para descobrir algum erro no DNA ou alguma coisa. Vamos dar um exemplo. A primeira coisa que se fez no mundo inteiro quando saiu o coronavírus, né, foi exatamente codificar o seu material genético, tá? Isso é biotecnologia, tá? Para poder fazer uma vacina, o que aconteceu da Pfizer, uma vacina biotecnológica, tá? A agricultura, como eu falei, é a mais utilizada, tá? Aqui a produção de um algodão resistente ao inseto, tá? Que é o que teoricamente você não vai usar tanto agrotóxico assim, tá? Na indústria alimentícia, a gente tem várias enzimas utilizadas, cada um com uma função específica, né? Seja ela para melhorar a semente, produção de xarope, tá? Todas essas enzimas é através da biotecnologia, tá?
O milho, por exemplo, é muito utilizado, e todo alimento transgênico tem que ter esse símbolo aqui de ter transgênico. Tá? Na indústria química, quando você coloca um gene de interesse numa planta, por exemplo, tá? Para que isso? Você vai mudar enzimas e proteínas. Tá? Exatamente essas enzimas e proteínas que vai modificar a planta por aquilo que você quer. Então você pode fazer, por exemplo, um leite sem lactose. Tá? Então quem tem intolerância à lactose pode tomar esse leite que não vai ter problema. Então são exemplos de que a biotecnologia, a indústria química está utilizando. Tá? O mercado de trabalho, tá? É muito utilizado em epidemias, um bom exemplo disso que a gente viu esse ano, né? Foi muito utilizado, tá? Mutações, vírus e bactérias. Por que vírus e bactérias? Porque isso está muito presente e é muito mais fácil você trabalhar com biotecnologia. Esse é um grande mercado de trabalho, mercado de vacinas e de medicamentos. Né? Futuramente a gente vai ter muito mais produtos, medicamentos com engenharia genética, com biotecnologia, do que a gente tem hoje. Tá? Outra área a ser muito utilizada é a questão dos cosméticos, porque aí através desses cosméticos, usando a biotecnologia, você pode fazer tratamento de beleza sem cirurgia. Tá? Então aqui a gente tem vários exemplos de uma proteína utilizada aqui nas ostras, né? Utilizada para produtos de cosméticos. Tá? Bom, então a gente vai ver que as biotecnologias usam as três áreas: saúde, meio ambiente e agricultura. Essas três áreas são as mais beneficiadas com a biotecnologia. Sendo a saúde, já tem muito produto, mas a agricultura é campeã em usar produtos de biotecnologia. Tá? Bom, então a gente vai ver exatamente a história. Aonde que saiu? Onde é que apareceu essa biotecnologia? Ela apareceu, na verdade, na década de 70, tá? Através de um húngaro que começou a fazer usou um produto que eram beterrabas, tá? Modificadas com micro-organismos para alimentar suínos. Então foi lá que começou a palavra biotecnologia. Foi criado por um engenheiro, um pesquisador que começou em escala industrial alimentar suínos com beterrabas cultivadas com micro-organismos para melhorar a flora, para melhorar a sua conversão alimentar e tudo mais. Tá? Em 81, então, foi associada à produção industrial, a bens de serviço a processo biológico. Tá? E aí foi dado aquela definição da Organização Mundial da Saúde. Tá? Bom, mas tudo isso, por que começou? Começou a partir do século XIX, no século XX, perdão, com a decifração do DNA pelo Watson Crick. Começou no século XIX com a descoberta do DNA, tá? Com Jonathan Fritz, e depois deu um boom danado a partir de 1953, que esses dois pesquisadores conseguiram decifrar como é que se formava o DNA. Né? Por quê? Porque a partir disso você consegue, como é o manual de instrução do ser vivo, você consegue alterar todos os processos que ocorrem naturalmente. Tá? Outro DNA que foi muito importante para o ambiente da biotecnologia é o DNA recombinante. O que é isso? É quando você pega um pedaço de molécula, então você tem um DNA aqui, e você quer colocar um DNA aqui, um outro DNA que não seja dele, para alterar alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo, no milho, você não quer que ele ataque por inseto, então você muda o DNA, e aí o inseto ele não tem aquele sabor que tem dele, o inseto não vai atacar. Tá? No caso, por exemplo,
de outros animais, tudo isso foi através do DNA recombinante. Tá? Então você tira um pedaço do DNA original e coloca um pedaço do DNA que te interessa. Então, a partir do momento que você descobre lá que aquele pedaço do DNA é responsável por produzir uma enzima que a largata do cartucho, que a largata do milho gosta, você tira esse pedaço, entendeu? E coloca um outro pedaço que ela não gosta. E aí ela não vai atacar, tá? Ou no caso do milho, é um pedaço de uma bactéria, tá? Que ataca a largata do cartucho. Então quando ela vai atacar, ela vê que não pode atacar porque senão ela vai morrer. Então ela não ataca a largata não ataca o milho, tá? Então a partir dessa técnica de DNA recombinante e a tecnologia de clonagem desse material, tá? Porque isso permite a manipulação do DNA e permite a clonagem molecular, a propagação disso, é que começou a ter um impulso da biotecnologia. Outra descoberta importante são as enzimas de restrição. O que são? É como se fossem tesouras, para saber o lugar de que cortar, que começa e tira aquele pedaço. Como é que ele vai saber o pedaço certo lá? É esse exatamente uma que a gente chama de tesouros moleculares. Tá? São as enzimas que tiram o pedaço exatamente aquilo que você quer. A partir dessas descobertas é que começou-se a fazer o DNA recombinante, iniciou-se a biotecnologia. Tá? Aqui é o que vocês estão falando. Você tem um plasmídio aqui, você tem um DNA aqui, e você quer colocar esse gene. Você corta esse pedaço pelas tesouras biológicas e coloca o DNA que te interessa aqui, tá? E aí você consegue clonar isso daqui. E aí você consegue fazer outros produtos, tá? Você consegue fazer vários produtos. Seja ela para fermentação, para medicamentos, né? Um grande segredo disso é a insulina, né? Antigamente você pegava de um animal essa insulina para poder injetar em você. Hoje não. Você consegue introduzir isso num pâncreas de uma célula, né? E ele consegue produzir numa bactéria esse plasmídio, esse DNA, e aí você fabrica a insulina, tá? Você evita os efeitos colaterais, tá? E a grande quantidade de pâncreas que você tinha que ter de outros animais, tá? Então hoje é fabricado com essa tecnologia do DNA recombinante. Tá? Onde é que você pode aplicar isso daí? Tá? No estudo genômico, no estudo de regulação de genes e conjunto de genes, vacinas, né, que é o caso da vacina da Pfizer, terapias gênicas que a gente vai falar, alimentos transgênicos que a gente vai falar também, diagnóstico médico, tá? Tecnologia forense. Como é que você descobre que uma pessoa, um pedacinho lá do DNA é aquela pessoa que matou a outra? A gente vê isso muito em filme, é através dessa tecnologia do DNA recombinante, tá? E aí você consegue produzir vários outros seres vivos, várias outras aplicações, transgênicos, clonagem, terapia gênica, tá? E todas elas que a gente vai falar detalhadamente cada uma, ok? A próxima aula a gente vai falar sobre o projeto Genoma.